Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Beckman, professor de matemática da plataforma Gonçalves Dias e da Rede Estadual de Ensino do Maranhão. Mais uma vez com vocês aqui na TV Educação, no programa Hashtag Fique em Casa Aprendendo, para mais uma aula de matemática para os nossos alunos da terceira série do ensino médio. Só lembrando que a gente está fazendo estudo de matemática financeira, né? E na última aula nós falamos de juro composto, né? De regime de capitalização a juro composto. Juro Simples já foi um conteúdo que foi já falado, inclusive já tem material disponível para vocês lá no canal do YouTube da plataforma Gonçalves Dias. Quem não assistiu às aulas, acompanhe, tá? Porque é um assunto importante, né? Não só para você da terceira série que vai fazer Enem, mas também para todo mundo, né? Porque regime de capitalização é uma coisa que está na nossa vida, né? Todo mundo compra as coisas, faz financiamentos, gente que faz aplicações, tira empréstimos, compra casa, compra carro financiado. Então é importante que você saiba, né, fazer a sua conta, né, para não precisar só do outro estar fazendo por você. Beleza? Então hoje, como a gente já falou de juro composto, né, mostrou a fórmula, a gente vai resolver alguns problemas, né, resolver exercícios envolvendo juro composto. Beleza, galera? Então, juro composto, exercício comentado, parte 1 é o tema da nossa aula de hoje. Só lembrando aqui, galera, a fórmula, né, que a gente vai usar para calcular juro composto, né? Até demonstramos essa fórmula aí na aula passada. Você tem um montante, né, que é o final, é o valor total após a aplicação. Vai ser o C, que é o capital inicial, que vai multiplicar 1 mais o I, que é a taxa de juros, elevado a T, que é o tempo de aplicação. Na verdade, o juro composto é tipo um aumento sucessivo, né? Onde você vai multiplicando as taxas mês a mês. Nós já fizemos até exercícios, né, de aumentos sucessivos. O juro composto é um aumento sucessivo. Tá? Então, essa aqui é a fórmula que a gente vai usar para resolver os nossos problemas aí de juro composto. Beleza? Então, vamos aqui para a nossa primeira questão. Ele quer saber o seguinte. Quanto receberá de juros ao fim de um semestre uma pessoa que investiu a juro composto, né? Importante aqui a informação, a quantia de 6 mil reais, a taxa de 1% ao mês, certo? Então vamos primeiro organizar os nossos dados, né? Então você tem aqui, esse valor, né? 6 mil reais é o quê? É meu capital inicial, tá? Meu capital inicial, C, é igual a 6 mil. Beleza, meu capital inicial. Certo? Aí eu tenho esse 1% ao mês. Esse 1% ao mês representa a minha taxa de juros. 1% ao mês, a M. E o tempo de aplicação ele deu, que é um semestre, né, galera? Um semestre são 6 meses. Então tem que colocar o tempo aqui de acordo com a unidade da taxa. Tá? Porque a taxa incide ao mês, então meu período é em meses. Então você tem um tempo aqui, ó, é igual a 6 meses, que é um semestre, certinho? Então nós vamos aqui só jogar os valores aí na fórmula, né? Então nesse caso aqui, o meu montante vai ser igual a capital multiplicado por 1 mais I elevado a T, né? Essa formulazinha aqui que nós vimos. Então vamos substituir os valores, né? Então nós temos que o montante vai ser igual a 6 mil multiplicado por 1. Turma, essa taxa de juros você não coloca 1% não. Você vai colocar 0,01. Você transforma aqui essa taxa aqui, ó, em número decimal, tá? 0,01, que é 1%, elevado a sexta. Só você lembrar, turma, que 1% é a mesma coisa que 1 sobre 100. E se você dividir 1 por 100, você corre duas casas para a esquerda, você vai encontrar 0,01. Tá? Então, para efeito de cálculo em porcentagem, você transforma esse valor em número decimal. Então, turma, esse montante aqui vai ser igual a 6 mil
multiplicado por 1,01 elevado a sexta. Lógico, galera, uma conta dessa para você fazer na mão é mais complicado. Então, existem calculadoras que você pode usar para resolver esse probleminha aqui. Geralmente, quando é uma questão de concurso, ele não coloca elevado a 6, ele coloca elevado a 2, a 3, que fica mais fácil você fazer a conta na mão. Tá? Então, se você fizer essa continha numa calculadora, você vai encontrar R$ 6.369,12. Certo? Esse é o montante, turma. Tá? Mas a questão, ele quer saber quanto receberá de juros. Ele quer saber quanto é os juros. Ora, a gente sabe que o montante, na verdade, os juros, você pode descer aqui, vai ser o montante menos o capital, né? É o quanto rendeu menos o valor inicial. Então você vai ter que esse valor vai ser R$ 6.369,12 menos o valor inicial que foi de R$ 6.000, que é o capital inicial. Então essa aplicação gerou um juros de R$ 369,12. Esse foi o juros. Certo? Na fórmula do juro composto, a gente encontra primeiro o montante, né? A fórmula é baseada no montante, enquanto a do juros simples é nos juros. Certo? Belezinha? Então tá aí, resolvemos aí a primeira questão da nossa lista. Vamos agora responder aqui a segunda. Um capital de R$ 2.000, então você tem um capital de R$ 2.000 aplicado a juro composto após 4 meses, tempo de 4 meses, certo? Rendeu R$ 165,00 de juros. Então esse J aqui, ó, é igual a R$ 165,00. E ele quer saber qual foi a taxa, né? Ele quer saber o valor de I. Qual foi essa taxa aí da aplicação? Lembrando que ele falou aqui que é juro composto, né? Um problema que envolve capitalização, ele tem que saber qual é o sistema que ele está te perguntando. Se é juro simples ou juro composto. O enunciado tem a obrigação de te dar essa informação. Certo? Então vamos lá. Ora, turma, vamos fórmula M, igual a C multiplicado por I, 1 mais I elevado a T. Veja, turma, que a gente não tem um montante. Mas o montante, galera, é só você somar o capital com juros. Tá? Então, o montante aqui, ó, vai ser 2.165. Certo? 2.165. Então, olha só. Basta somar o capital com juros. Montante é capital mais juros. Então vamos lá, vamos substituir aqui os valores que a gente tem, né? O montante agora eu tenho, o capital eu tenho, a taxa é o que eu quero, na verdade a taxa é o que eu quero, e o tempo eu tenho que é 4 meses, certo? Então eu quero saber o valor de I. Então vamos fazer a conta para ver se a gente encontra esse valor. Então vai ficar 2.165 é igual ao capital, que é 2.000, multiplicado por 1, mais a taxa de juros é o que eu quero saber. Isso aqui é elevado a 4, que é o período de aplicação. Certo? Beleza, galera? Então, vou fazer o seguinte, vou pegar esse 2.000, ó, que está multiplicando, vou trazer para cá dividindo. Então, você vai ter 2.165 dividido por 2.000. Isso aqui vai ser igual a 1 mais I sobre 4. Certo? Olha, fazendo essa divisão aqui, ó, se você dividir esse valor, isso aqui vai dar 1,0825. Certo? Isso aqui vai ser igual a 1 mais I elevado à quarta. Certo? Ora, turma, o que acontece? Essa potência aqui, uma potência passa de um lado para outro na forma de raiz. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Ó? O que vai acontecer?
esse 1 mais i vai ser igual a raiz quarta de 1,0825. Raiz quarta também é uma conta que ela é complicada você fazer manualmente, tá? Então, isso aqui vai dar o quê? Vai ficar 1 mais i. Isso aqui vai dar aproximadamente 1,02. Vamos trabalhar aqui com apenas duas casas decimais, tá? Dá um valor aqui aproximado, certo? Então, essa raiz quarta de 1,0825 dá 1,02. Então, a taxa aí vai ser igual a 1,02 menos 1. Então, você vai ter uma taxa de 0,02. Se você quiser transformar isso aí em percentual, basta multiplicar isso aqui por 100, né? Aí você vai ter que esse valor, essa taxa vai ser igual a de 2%. Certo, galerinha? Então encontrei aí a taxa de juros, né, que fez com que R$ 2.000 rendesse R$ 165 em 4 meses. Tá? A taxa que foi aplicada foi uma taxa de 2%. Certinho, turminha? Beleza. Então nessa questão aqui ele quis a taxa, nessa aqui ele quis os juros. Vamos ver essa terceira aqui. Qual deve ser o tempo? Essa questão ela já pede o tempo de aplicação, né? Qual deve ser o tempo, tá? Para aqui um capital. Então veja só, já vou colocar uma interrogação aqui no tempo, né? Não sei quanto é. Para aqui uma quantia de 30 mil. Então esse 30 mil é o meu capital inicial, certo? Gere um montante. O montante aqui de R$ 32.781,81. Quando aplicado a uma taxa de 3% ao mês. 3% ao mês é minha taxa de juros, certo? E aí, turma, ele quer saber qual o tempo de aplicação. Quanto tempo fez com que 30 mil virasse 32.781 aplicado a uma taxa de 3%, tá? Beleza, a gente vai na fórmula, né, turma? A gente não tem outra saída, ó. M igual a C, que multiplica 1 mais I elevado a T, certo? Então vamos lá, vamos substituir o que eu tenho, né? O que nós temos aí é o montante. Nós temos um montante que é R$ 32.781,81. É isso? Nós temos aí o capital. O capital foi de 30 mil. Certo? 1 mais a taxa é de 3%, é 0,03, elevado a T. Isso vai virar uma equação exponencial, né? Por que vai virar uma equação exponencial? Porque a minha incógnita, ela está no expoente, né? E se você não conseguir igualar as bases, aí você tem que usar o conceito de logaritmo. Até comentei na aula que a gente falou de juros simples, que é importante que o aluno que estuda juro composto, ele dê uma revisada em logaritmo, tá? Porque muitas questões de juro composto é necessário que você aplique o conceito de logaritmo. O logaritmo também está na tua calculadora, tá? Se você olhar na sua calculadora, tem lá uma teclazinha, ó, log, é o logaritmo, tá? Então vamos lá, beleza? Vamos continuar aqui. Vou pegar esse 30 mil, ele passa para cá, né? Dividindo, vai ficar R$ 32.781,81. Esse valor, você vai dividir ele por 30 mil. Isso aqui vai ficar, somando 1 com 0,03, vai ficar 1,03. Isso aqui é elevado a T. Certo?
Beleza, vamos realizar essa divisão aqui, ó. Tá? Vamos realizar essa divisão. Dividindo, isso aqui vai dar 1,09277 igual a 1,03 elevado a t, certo? Vou só inverter essa igualdade para a gente analisar melhor. Tá? Vou colocar 1,03 elevado a t igual a 1,09277. Galera, você tem que lembrar agora do conceito de logaritmo, né? Olha, o que é um logaritmo? Quando eu digo que logaritmo de b na base a é igual a x, certo? O que eu quero saber? Que número eu elevo a para obter o b, né? Que número eu elevo a base para obter o logaritmando, tá? Então isso aqui, ó, a elevado a x é igual a b. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Que esse valor de t, como eu não tenho como deixar essas bases iguais, tá? Se eu pudesse deixar as bases iguais, eu poderia resolver apenas por potenciação. Mas não é o caso. Então, esse t aqui, ele vai ser o logaritmo de 1,02277 na base 1,03. Tá? Porque, olha só, eu quero saber quem eu elevo 1,03 elevado a quem dá esse valor aqui. Tá? Então, você quer saber quanto é o logaritmo de 1,09277 na base 1,03. O problema disso aqui é porque se você tiver uma calculadora científica moderna, ele consegue calcular em qualquer base o logaritmo. Mas nem sempre isso é possível, tá? As calculadoras geralmente elas calculam o logaritmo usando a base 10. Só que se você estudar logaritmo, lá tem uma propriedade chamada de mudança de base, pela qual você pode transformar um logaritmo num quociente entre dois logaritmos, conservando a base, tá? Então, olha só, eu posso transformar isso aqui, ó, usar o logaritmo de base 10. Eu posso dizer que isso aqui, ó, é o log de 1,09277 na base 10, e a base 10 nem precisa eu colocar esse 10 aqui, quando não tem já é subtendido, dividido pelo log de 1,03. Certo? Beleza? Porque olha só, qual propriedade eu utilizei dos logaritmos? Ó? Logaritmo de A na base B, essa propriedade é chamada de mudança de base. Isso aqui é igual ao logaritmo de A numa base x qualquer sobre o logaritmo de B numa base x qualquer. Tá? Essa propriedade é chamada de mudança de base. Então, qualquer logaritmo você pode deixar na base 10. E como a base 10 é uma base mais conhecida, é essa que está nas tábuas de logaritmo, é ela que está lá na calculadora, é melhor que você transforme, deixe os dois na mesma base. Certo? Então, se você for fazer essa conta lá, você vai encontrar isso aqui é igual a aproximadamente 3. Certo? Então, quer dizer que o tempo de aplicação, para que isso aconteça, é de 3 meses. Certo? Essa aqui é a minha resposta do exercício. Galera, importante, tá? Perceba que essa questão aqui a gente usou, aplicou a definição de logaritmo, aplicou aqui uma propriedade dos logaritmos. Às vezes a gente tem que usar também propriedade de progressão geométrica, porque uma capitalização juro composto, ela é uma progressão geométrica a partir do momento que você multiplica sempre pelo mesmo valor. Esse 1 mais i é a razão da PG. Valeu, turma? Então um abraço a todos, já sabe, hashtag fica em casa aprender.